Não permita que a maldade dos outros roubem o que há de bom em você. Bem-vindo ao canal do Pastor Israel. Nos próximos minutos Deus trará ao seu coração uma palavra abençoadora. A história de Jonas. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Jonas capítulo 1 e versículos 1 ao 3. O livro de Jonas possui 4 capítulos. No primeiro, Deus fala com Jonas, para ir a uma cidade e pregar uma mensagem. Jonas sabia que Deus queria salvar aquele povo. E Jonas conhecia o poder transformador de fazer e falar aquilo que Deus nos manda. Em 2 Reis, capítulo 14 versículo 25, está escrito que Deus, através de uma profecia de Jonas, abençoou a nação de Israel, expandindo suas fronteiras mesmo em meio a uma crise. Jonas, talvez como eu e você, também veio de um lugar simples e discriminado. Gate-Afer era uma região da Galileia, estava localizada dentro das terras de Zebulon. Josué capítulo 19, versículos 10 ao 13. Esse desprezo era antigo, vemos isso desde o tempo do rei Salomão. 1 Reis capítulo 9 versículos 11 ao 13. Salomão ofereceu 20 cidades da Galileia para o rei Hirão, porém esse desprezou a cidade e a chamou de Cabul, que significava empoeirada e inútil. Imagina agora, Jonas nasce em um lugar desprezado ao norte de Israel. Essa região nos tempos de Jonas estava muito longe de Deus, tinha acontecido uma guerra civil anos atrás, e a nação se dividiu em 2 partes, norte e sul. Em meio a um tempo de crise, Jonas profetiza vitória para seu país e isso realmente acontece. Talvez assim como eu e você, a expectativa de Jonas seria se destacar e trazer um tempo melhor para sua vida e sua família. A nação de Israel foi construída sob a história de vários heróis, que por meio de profecias ou grandes feitos, trouxeram grandes vitórias para seu povo. Alguns tinham uma origem humilde, porém depois de fazer algo relevante para a nação, ganharam status, e foram lembrados como heróis. Como Jefté, discriminado pelos seus próprios irmãos como filho de prostituta, porém foi um guerreiro vitorioso e trouxe honra e dignidade para sua família. Ou talvez Jonas se lembrava da história de Elias, que era um homem simples de um lugar sem relevância, porém que foi um profeta que ficou muito famoso. Jonas deveria ter nutrido uma grande expectativa no seu coração, cresceu sendo filho de profeta, talvez na sua infância já se destacava, e sonhava com o dia que também começaria a profetizar. Jonas é considerado um profeta patriótico. E começa bem seu ministério. Por meio de uma palavra que ele falou, Deus trouxe uma vitória para a nação de Israel, mesmo em uma época de crise. Porém, algo parece mudar dentro de Jonas. Ele agora escuta uma palavra de Deus, que dizia que ele deveria profetizar a outro povo. Mas tinha um problema. Esse povo era inimigo de Israel, além disso era um povo muito violento, que torturavam seus prisioneiros. Jonas sabe que Deus está irado contra os ninivitas, mas ao invés de destruí-los, Deus quer salvá-los. Jonas queria vingança e não misericórdia. Jonas prefere fugir ao invés de pregar e ver esse povo sendo abençoado por Deus. Embora essa seja uma história antiga, ela traz um retrato dos dias que vivemos, aonde muitas pessoas, por causa de suas feridas emocionais, se afastam de Deus e com o passar do tempo, vão perdendo a sensibilidade. Jonas desceu para longe da vontade de Deus. Compra uma passagem e embarca para uma direção oposta à orientação de Deus. Jonas desce para o porão do navio e vai dormir. Uma tempestade começa a sacudir o navio. Os tripulantes desesperados começam a jogar seus bens fora, tentando sobreviver à tempestade. E Jonas, insensível às percas ao seu redor, e continuava a dormir. A primeira vez que preguei essa mensagem, ela ficou marcada na minha mente, pois algumas horas antes eu presenciei uma cena muito triste. Um homem que depois soube que tinha distúrbios mentais, subiu em uma torre de energia e começou a ameaçar, se jogar, e tirar a sua vida. Imediatamente mandei mensagem para vários irmãos, pedindo para nós orarmos, para que aquela vida não se perdesse.
Depois soube também que a mãe daquele rapaz estava ali, chorando e pedindo que alguém ajudasse de alguma forma. Porém a cena que observei foi oposta ao que se espera. As pessoas em volta filmavam e gritavam para ele pular. Adolescentes xingavam e filmavam na expectativa de ver algo para postar. Alguém encostou um carro e ligou uma música que insultava o rapaz. Fiquei pensando depois. Uma geração de Jonas, insensíveis à dor alheia. Jonas em dado momento mostrou que se importava mais com uma planta, que fazia sombra para ele, do que com as vidas, que iriam perecer. Hoje a inversão de valores é enorme. É valorizado coisas, animais e plantas. Vivemos na era do hedonismo, vale tudo, desde que eu me sinta bem, porém valores, pessoas e famílias têm sido desprezados. Graças a Deus essa história não terminou em tragédia com o rapaz. Mas a tragédia maior é a insensibilidade das pessoas e falta de compaixão com a dor alheia. Como estão as pessoas à sua volta? Como está o seu relacionamento com Deus? Talvez assim como Jonas, em algum momento você também se decepcionou, talvez expectativas frustradas, ou quem sabe, feridas na alma, fizeram você se afastar da vontade de Deus, e assim como Jonas você desceu ao porão de uma embarcação e está dormindo, se desligou de tudo, parece que está tudo indo bem, nessa nova fase. Até que chega uma tempestade, e começa a sacudir a sua vida e você se vê abandonado como Jonas. Jonas foi lançado no mar e engolido por um grande peixe. O primeiro capítulo termina com Jonas dentro de um peixe. Porém a história de Jonas não acaba no capítulo 1. Saiba que no capítulo 2, Jonas ora, e Deus o restaura. Não se preocupe, sua história também não vai acabar assim. Vem aí o capítulo 2 da sua história, e muitos outros virão. Mesmo dentro do ventre do grande peixe, Jonas resgata o valor da adoração a Deus. E aquilo que poderia ter sido o fim de Jonas, se transforma na embarcação que leva Jonas de volta à vontade do Senhor. Não se preocupe, esse grande peixe que te engoliu, não será seu fim. Deus quer usar essa situação, para te levar ao seu destino profético. No capítulo 3 Jonas é vomitado pela baleia em Nínive, a mesma cidade que Deus tinha dito para ele ir no início. Sem perca de tempo Jonas começa a pregar a mensagem que Deus tinha dado a ele. O povo se arrepende, e Deus salva toda aquela gente. No capítulo 4 Deus fala novamente com Jonas, e o exorta a ter misericórdia e compaixão das pessoas. A história de Jonas provavelmente foi desprezada por muitas pessoas. Nos tempos de Jesus, diziam que nunca tinha existido profetas vindo da Galileia. João 1, 46 e João 7, 52, mas havia uma profecia em Isaías 9, que dizia que a Galileia dos gentios, terra que tinha vivido na escuridão, veria uma grande luz. E essa luz é Jesus, a luz do mundo, aquele que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esse dia chegou, 2000 anos atrás, Jesus nasceu na Galileia, em uma cidade próxima de Jonas. E nesse tempo próprio Jesus deu testemunho sobre o profeta Jonas. Jesus traz à memória, que a pregação de Jonas salvou milhares de vidas. O tempo que Jonas passou no ventre do peixe, serve de referência para a morte e ressurreição de Jesus. E até hoje sua história é contada. Não se preocupe se o bem que você faz as pessoas não reconhecem. Deus está vendo e no tempo certo Ele irá te honrar. Ou seja, não importa que tentaram apagar a história de Jonas, Deus sempre tem a última palavra. Não permita que a maldade dos outros roubem o que há de bom em você. Obrigado por assistir esse vídeo. Se inscreva, ative as notificações e se essa mensagem te abençoou, curta e compartilhe. Deus abençoe você e toda a sua família, em nome de Jesus.